Essa é a cena que fez Raja Jackson, o filho do Rampage Jackson, ser preso depois de quase assassinar a pessoa desse vídeo, que é Psycho Stu. Tanto que pouquíssimo tempo depois dessa live que ele transmitiu essa agressão ao vivo, ele chegou a ser preso. Não só foi um dos primeiros vídeos desse canal, como talvez você tenha me conhecido através desse vídeo. Vou deixar no card pra você ver ele por completo, caso você não saiba de nada do que aconteceu. Eu resumo 100% do caso nesse vídeo, agora eu vou falar da atualização do que aconteceu. Sendo essa atualização, no caso, o fato de que ele foi solto. Eu vi numa live, ninguém mais trouxe notícias sobre esse caso. Porém, por mais que esse caso não tenha ainda acabado, porque eu vou dar mais detalhes de como e por que ele está solto, temos uma notícia positiva, que é justamente o estado de saúde do Psycho Stu, que não é tão positiva quanto você se inscrever no canal e ativar o sininho, porém é muito mais positivo pra mim, pra gente bater a meta de 100 mil inscritos nesse canal, que a gente vai conseguir esse ano se você colaborar e se inscrever no canal. Eu sei que é chato, mas já que 80 de vocês chegam a assistir até o final e não dão like nem se inscreve, já dá esse voto de confiança, de consideração, porque aí pelo menos você não precisa fazer isso no fim do vídeo e nem esquecer, e me ajuda a pegar outra dessa daqui, que essa daqui é do canal de basquete, pra quem sabe conhece o basquete Psico ABC. Vamos tentar pegar outra dessa então, que minha mãe tá louca pra comprar outra capivara pra segurar outra placa de 100k dessa. Mas no resumo, mais ou menos, depois de uma pegadinha que tinha sido resolvida no momento da pegadinha, o filho do Raja Jackson achou de bom tom invadir a luta dele e ainda por cima não só pagar ele na primeira queda, como desferir 20 socos de cima pra baixo, inclusive Psycho Stu quase desviveu engasgado no seu próprio sangue por causa dessa porrada de soco, e ele foi internado em situação grave. Tanto que ele foi preso em setembro de 2025 por agressão grave e leve, duas acusações diferentes em cima envolvendo o caso dele com o Stu, e esse caso tomou proporções absurdas, papo de tipo assim, vloggers, pessoas que comentam de casos, memes da internet, falarem sobre esse caso de agressão, deixou muita gente revoltada, estourou completamente qualquer bolha de luta, bolha de esporte, bolha de combate, e mesmo ele podendo chegar a cumprir 7 anos de prisão, no fim das contas ele não cumpriu tudo isso, já que ele pagou uma fiança de 50 mil dólares enquanto o processo ainda ocorre, ou seja, Raja Jackson não foi inocentado, ele teve um período preso, porém ele pagou uma fiança enquanto o processo ainda declara se ele é culpado ou não, já que no momento ele se declarou inocente das acusações. O vídeo tá lá, mas é medida de advogado, vocês estão ligados, né? Essa parte não é tão diferente quanto no Brasil. Porém, não quer dizer que ele tá totalmente livre, ele não tá mais em condição de prisão, porém agora ele responde em liberdade. A fiança foi para justamente o processo seguir enquanto ele segue a vida dele, o que significa que casos piores ainda podem desenrolar nesse processo, mas eu acho que no caso, já que ele pagou uma fiança em liberdade, talvez não seja tão agravante assim quanto a gente espera. Se você for pegando outro assunto também que não tem nada a ver com a luta. Quanto tempo levou pro P. por exemplo, ser preso desde que os dados foram expostos, ele respondeu o processo, e das acusações mais graves, mesmo tudo sendo exposto, ele ainda conseguiu pegar uma pena pior, com uma pena mais leve do que ele deveria cumprir. E levando em consideração que ele vai ter que fazer outra coisa no lugar de lutar, é bom que ele tenha uma preparação profissional fora da luta para pagar as contas. Assim como você também pode ganhar uma preparação profissional no mercado fazendo intensivão da #treinamentos. E um evento de graça que vai durar só 4 dias, vocês vão ter a oportunidade de construir 4 projetos para aumentar o seu portfólio profissional, independente de você já ter experiência ou não nessa área. Justamente cada aula vocês vão montar cada um de 4 projetos para ampliar seu portfólio, ampliando o seu domínio de Power BI da Microsoft, que é uma ferramenta queridinha das empresas. E para você garantir sua vaga, que vai acontecer dos dias 23 a 26 de fevereiro, é só você dar uma olhada no QR Code aqui, ou então, se você preferir, clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. E já que as informações elas estão meio confusas, tudo misturado, eu pedi pro Perplexity dar uma geral. O Perplexity, pelo menos, ele é mais confiante, com o Gemini, o GPT, ele pega a fonte mais fundos, eu fiz o macete certo aqui para achar algumas informações. E tem alguns cenários, de acordo com as coisas que ele conseguiu achar, que quando aconteceu a agressão, muita coisa foi exposta, muita coisa divulgada, muita coisa foi dita. Mas desde a prisão dele até esse momento que ele pagou a fiança, não se tocou mais no assunto. Então ainda é uma nuvem cinza, porém ele organizou alguns tópicos aqui, e existem 4 cenários possíveis. 2 extremamente extremos, tanto para o lado ruim ou bom para ele, sendo a condenação pela aplicação do agravante de grave lesão corporal, que foi justamente os 20 socos, ele quase morreu engasgado do Stu, que pode levar a pena de penitenciária estadual justamente por todos os 7 anos, que logo depois, inclusive, vem acompanhado de longo período de liberdade condicional, com restrições de viagem e dificuldade para conseguir licenças esportivas. A carreira do Raja, que nem tinha iniciado no MMA, poderia ter acabado antes mesmo de existir
de verdade. Mas também temos a possibilidade de ser completamente arquivado o caso, onde a defesa pode conseguir desqualificar as provas, diminuir a gravidade do fato, o que mesmo o dano público da mídia já ter causado algum dano na imagem do Raja, não acontecer nenhum tipo de pena. Eu acho que os dois são muito extremos, mesmo tendo apagamento da liberdade condicional e mesmo ainda existindo o processo, eu acho que os dois são muito difíceis de acontecer. Porém, ainda temos o caso da condenação de acordo com pena reduzida, um acordo onde o tempo de pena seria meses em uma cadeia local ou um regime semi-aberto com um trabalho comunitário, podendo até mesmo a acusação ser rebaixada para uma acusação menos grave dentro do acordo, diminuindo ainda o tempo de cumprir a pena. E seguindo um pouco mais essa terceira situação, vem a quarta, que é um pouco mais leve, que ainda teria algum tipo de cumprimento de pena, como indenização à vítima e restrições de contato, podendo fazer, por exemplo, aqueles cursos de controle de raiva, acompanhamento psicológico, essa parte que é muito mais pedagógica para a pessoa ser estruturada do que de fato uma exclusão na prática, mas que ainda ficaria o rótulo de condenação em crime violento, mas ele não cumpriria anos na cadeia, mesmo com essa condenação no currículo. Porém, como eu disse, teve uma parte positiva nisso tudo, e a parte positiva é justamente que agora o Stu tá 100% bem. O GoFundMe, que é aqueles projetos de doação, de arrecadação de dinheiro para causas, né, tipo uma vaquinha, atingiu 224 mil dólares de 240 mil que era a meta. Você pode ver que com várias doações de 20, 10 dólares, tem muitas mensagens de apoio, que é realmente pela comoção que esse caso gerou, e que nos Estados Unidos realmente não tem SUS lá, então deve pesar muito mais esse valor do que se o caso, não tô falando que é menos grave, eu tô falando em situação financeira, porque se caso tivesse acontecido em um lugar em um Brasil que tem a saúde pública. E no antepenúltimo post dele, já que os últimos posts são ele voltando à vida normalmente, por mais que não tenha um anúncio de luta, ele anunciou que está tudo certo, traduzindo o que o próprio post diz aqui. Stu tá se recuperando em casa, ele teve lesões em toda essa parte, tanto do maxilar de cima quanto de baixo, o que causou a perda dos dentes, que a gente cobriu no outro vídeo. Ele agradeceu o apoio de todo mundo, inclusive ele não fala mais sobre lutar, mas se você pesquisar no Google, infelizmente ele vai ser forçado a se aposentar, ou foi, na verdade dizem que ele foi forçado a se aposentar. Pra quem não sabe, ele é um ex-militar americano, o que pior ainda sendo nos Estados Unidos a situação que o Raja fez. Ele entrou na luta livre por causa de PTSD, sabe, aquele transtorno pós-traumático que acaba com muita gente, e ainda por cima teve que lidar com isso. No que ele fez não ter trauma, então provavelmente além das lesões graves que ele teve, as lesões de cabeça, muitos informam que ele não vai mais lutar, por mais que ele em si não tinha dito nada. O mais importante no fim das contas, ele tá vivo, ele tá bem, ele tá conseguindo viver a vida pra frente, que é o que ele tá fazendo, e vamos ver agora quais são os próximos passos do Raja Jackson. Eu não acho que esse caso vai ser 100% apagado, porém eu não posso garantir que não vai ser colocado embaixo nos tapetes, mesmo sendo a justiça americana. Quantos casos a gente não tá tendo de polêmicas, principalmente agora com a liberação dos arquivos, que coisas absurdas estão sendo simplesmente colocadas pra baixo do tapete, e que a raiz desses casos é mais fundo. Imagina pra um caso comparado a esses graves, besta, tá? O caso do Raja Jackson não é besta, mas comparado a esses graves, quem sabe se não vai ser arquivado, isso vai ser esquecido pra sempre, vai ficar só o arquivo de vídeos como o primeiro que eu fiz nesse canal, que talvez você tenha me conhecido por ele. Porém, eu espero que no fim das contas tenha uma decisão justa. O dano físico que o Raja Jackson fez não vai ser revertido, mas dentro do que a lei pode trazer de punição para o Raja pelo ato que ele fez, eu espero que o máximo dentro do possível e que o advogado não tenha tirado da reta seja aplicado, porque isso não pode ficar simplesmente eras por eras, não pode acabar em pizza, assim como também é inadmissível você em nenhum momento ter considerado virar membro do canal. Qualquer tipo de ajuda, não só para esse vídeo, como para esse canal que é novo, é muito importante, porque é novo, então imagina a confiança que esses membros que já temos no canal têm nesse canal. Então por que você não confere o link da descrição para também se tornar um e conhecer os tiers? Mas tão importante quanto pra gente conseguir chegar nas metas de 100 mil inscritos que eu te falei, que você só não ajuda se você for um canalha, é se inscrever no canal e dar o like, que é um gesto super simples. Tu pega a tela e faz assim, ó, se inscrever, ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos de graça, já que você não decidiu virar membro e sim se inscrever, que é simplesmente uma atitude tão simples, tão rápida, tão buff, nossa, fui ali, já fiz, que não pesa pra você, mas pra esse canal pesa muito. Eu quero que você comente se você viu esse vídeo do Raja, o que você acha dessa situação do Raja, você tá sabendo algo que eu não falei sobre o Raja Jackson, e se você sabe de algum outro caso também envolvendo lutador, também envolvendo crime, também envolvendo tudo isso, que você quer que eu comente aqui no canal. Canal esse, inclusive, que voltou os vídeos docs e
os vídeos que exploram a história do mundo da luta, inclusive esse daqui é um que a gente vê pouco acontecer hoje em dia. O dia que o lutador de boxe, ele decidiu entrar no octógono, e não ao contrário, que a gente vê muito. Dá uma conferida nele que você vai adorar o estilo de edição, que é muito mais complexo que esse. Mas se você gostou desse formato mais direto em você, esse é o último vídeo que a gente fez a mesma coisa no canal. Muito obrigado se você ficou até aqui. Por favor, controle a sua raiva e tchau.